Que dia maluco para a presidência do Sport, né, velho? Primeiro, Yuri Romão renunciou ao cargo de presidente. Só vai continuar até o dia 31 de dezembro de 2025. Virou o ano, Yuri Romão tá fora do Sport. Segundo ele afirmou, pelo menos, tá na TV Sport num vídeo completo de 35 minutos. E eles gourmetizaram as palavras aqui, né? Gourmetizaram expressões para meio que mascarar o amadorismo, mascarar o fracasso, o fiasco e a chacota que é a gestão de Yuri Romão. Primeiro foi com problemas de fluxo de caixa. Aí eles mudaram o termo para descasamento de fluxo de caixa. Vamos gourmetizar aqui a expressão para passar um ar de profissionalismo, como se estivesse tudo sob controle e tá tudo certo no Sport Clube do Recife. É impressionante. Agora, Yuri Romão renunciou ao cargo de presidente e durante a coletiva ele até falou, não, isso aqui não é uma renúncia não, isso aqui é uma antecipação de eleição. A eleição ia acontecer só no final do ano que vem, em 2026, né? Em dezembro de 26, foi antecipada para janeiro de 26 ou então dezembro de 25. É antecipação de eleições. Não é uma renúncia, não. Tá entendendo? Eles querem gourmetizar, eles querem mudar ali um pouco os termos para passar um tom de profissionalismo. Mas o torcedor não é besta, não. O torcedor não é otário, não. E ontem a coletiva foi de 35 minutos. Teve várias pérolas ao longo da coletiva. A gente fez um vídeo completo aqui no canal. É o vídeo anterior a esse. Eu vou deixar o link aqui no card, tá? Além da renúncia de Yuri Romão ao cargo de presidente, teve a morte de Milton Bivar, o maior presidente da história do clube. Ganhou a Copa do Brasil em 2008, ganhou o Campeonato Pernambucano em 2006, 2007, 2008. Conseguiu 3 acessos. Ele tem 3 acessos no currículo, irmão. O último em 2019 para 2020. Naquele time que o Sport foi montando ali aos poucos durante a temporada, na temporada absolutamente caótica do ponto de vista financeiro, até porque o Sport vinha de uma crise desgraçada de 18 para 19, com atrasos salariais e tudo mais que a gente já sabe que acontece no Sport. Caos político também, ele pega o Sport e coloca o Sport de volta à Série A do Campeonato Brasileiro em 2019. E sem precisar gastar 10, 15, 20 milhões de reais, como a gestão de Yuri Romão precisou gastar na última Série B de 2024 para ter que subir de 24 para 25. Depois gastou 60 em 2025 na Série A e a gente tá vendo o resultado, né? Um fracasso e um fiasco total. Somos a piada e a chacota do Brasil. Enfim, fica aqui minhas condolências, meus sentimentos para todos os familiares de Milton Bivar, que foi, sem dúvidas, o maior presidente da história do esporte. Ganhou um dos títulos mais importantes do clube, né? Copa do Brasil, irmão. De resto foram estaduais ali e os acessos para a Série A que ele conquistou também nesse caminho, nessa trajetória, tá? Bom, dito tudo isso, dia triste para o esporte ontem, né? Hoje vai continuar o velório também do esporte, que é na Série A. Hoje tem esporte e Flamengo na Arena Pernambuco para ser o pacote geral, né? Da desgraça completa da gestão Yuri Romão. É um jogo válido ali pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, 6h30 da tarde, barra noite. Um jogo que o Sport era para realizar na Ilha do Retiro, mas não. O nosso grande presidente, ilustríssimo Yuri Romão, vendeu o mando de campo para a Arena Pernambuco por 3 milhões de reais. Por quê? Porque teve descasamento do fluxo de caixa. Por quê? Porque ele foi irresponsável financeiramente falando do ponto de vista de gastou mais dinheiro do que deveria. E aí precisou recorrer a dinheiro da liga, a antecipação, precisou recorrer à venda do mando de campo para pagar algumas dívidas no curto prazo, para pagar salários ali de jogadores, complementar algumas coisas, sei lá, FGTS de funcionário, não sei exatamente com o que foi gasto esses 3 milhões de reais. Mas com certeza foi o início da derrocada da gestão Yuri Romão, do ponto de vista de imagem, né, para a maioria dos torcedores que ainda acreditava que ele era um ótimo gestor financeiramente falando. Teve que vender mando, depois foram pipocando informações ali de que o Sport estava devendo a Antônio Carlos, devendo a Antônio Oliveira, devendo a Duqueiroz, agora está devendo as parcelas de Ramon Menezes. Então assim, o Sport acabou virando um caos político, financeiro, e no campo também, na bola, né? Depois da saída de Daniel Paulista, o Sport é uma terra arrasada por completo. O Sport hoje vai a campo contra o Flamengo sem um atacante que presta. Vai a campo contra o Flamengo sem presidente, entre aspas, né? Yuri Romão continua até o final da temporada. Vai a campo sem treinador, até porque César Lucena, com todo respeito a ele, tá muito longe de ser considerado um
treinador, talvez, de futebol. Porque para você ser um treinador, você tem que ser um ótimo gestor de grupo. Você tem que ter pulso firme no vestiário. Vocês confiam em César Lucena numa pré-eleição? Vocês confiam em César Lucena para botar moral nos jogadores? Vocês acham que Lucas Lima vai comprar a ideia de César Lucena? Eu não confio nem um pingo. Então, estamos sem um atacante que presta, sem presidente, se bem que presidente de qualidade mesmo a gente já não tem há um bom tempo, sem treinador, sem pontos, sem campo, sem torcida, até porque o jogo vai ser na Arena Pernambuco e vai ter mais torcedores do Flamengo do que torcedores do Sport em protesto a essa gestão nefasta de Yuri Romão, e sem salários, ou melhor, sem parte dos salários que ainda estão em aberto, né? Nos últimos meses aí, no mês de setembro e no mês de outubro também. Essa é a vergonha da gestão Yuri Romão. Vamos pegar hoje o vice-líder do Campeonato Brasileiro disputando o título da Série A. Menos mal que o Flamengo tem vários desfalques para o jogo de hoje, porque foram convocados para suas respectivas seleções. Carrascal, Arrascaeta, Varela, Vinha, Plata, Alexandro e Danilo. Todos esses convocados para suas seleções, tá? Uma para a seleção brasileira, outros para a seleção uruguaia, outros para a seleção equatoriana, colombiana e tudo mais. Léo Ortiz, Dela Cruz, Jorginho, Alan e Pedro estão no DM. Então assim, o Flamengo vai ter 7, 8, 9, 10, 11 desfalques. É basicamente um time inteiro que o Flamengo vai ter de desfalques para o jogo de hoje. Dito isso, ainda assim segue sendo absolutamente muito favorito para não só ganhar, mas também golear a partida de hoje. Pela razão óbvia, né? O Sport é uma terra arrasada por completo nessa reta final de Série A. Eu acho que o Sport não faz mais nenhum ponto daqui para o final da competição. Ainda assim, o Flamengo vai com Rossi no gol, João Vitor, Léo Pereira, Emerson Royal e Ayrton Lucas nas laterais, Eric Pulgar e Saul Níguez, o Alacinha ali como uma espécie de falso meia, né? Luiz Araújo na ponta, Samuel Lino na outra e Bruno Henrique de centroavante. Bruno Henrique que fez 2 gols contra o Sport lá no Maracanã recentemente. Tem 2 semanas e meia por volta disso, né? E o Sport vai com Gabriel Vasconcelos, Rafael Thierry e Ramon Menezes, Matheus Alexandre e Luan Cândido nas laterais, Rivera, Lucas Cal e Lucas Lima, Mateuzinho, Léo Pereira e Pablo. Esse é o provável Sport para o jogo de hoje. No mano a mano dá 11-0, sem nem titubear, sem nem pensar 2 vezes. Então, eu nem me dei muito ao luxo de fazer o mano a mano entre Sport e Flamengo hoje na Arena Pernambuco. Bom, contexto aqui, né? Sempre bom trazer. Se o Sport, de forma miraculosa, de forma, não sei nem como é que eu posso utilizar o termo aqui, mas de forma heróica, conquistar um empate hoje, com certeza o Flamengo não vai ser campeão brasileiro e o Sport vai tirar o título do Flamengo nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Até porque ninguém projeta o Sport perder pontos hoje contra o Flamengo na Arena Pernambuco. O jogo pode ser em Júpiter, Saturno, Marte. O Flamengo é muito favorito para ganhar o jogo. Todos os ingressos vão estar esgotados para o setor da torcida do Flamengo. Norte e Sul, setor inferior e Sul-Norte, né? E a torcida do Sport vai pegar Leste, Oeste e Sul, né? Se eu não me engano é o Sul. Eu sempre confundo Norte e Sul, mas tanto faz também. Eu acho que vai ter uns 5 mil torcedores do Sport, destinado ali, lógico, para o setor dos mandantes, e 13 mil torcedores flamenguistas, pelo menos, no setor dos visitantes. Meus amigos, vai ser humilhante demais, velho, para quem for para a Arena Pernambuco hoje. Na verdade, para quem tá indo para a Ilha do Retiro, desde a 15ª rodada por volta disso, já vem sendo humilhado. Pisou na Ilha do Retiro, arerê, o Sport vai jogar a Série B. Eu nunca vi isso na minha vida não, velho. Eu já falei aqui para vocês. Quando eu cheguei na Ilha do Retiro no jogo de Sport Bahia, pisei na ilha, pum. Ainda restava 15 minutos para começar o jogo. Primeira coisa que eu escuto: arerê, o Sport vai jogar a Série B. O jogo nem tinha começado. Esse é o nível da vergonha que estamos passando desde o início da Série A. Do início para a metade, né? A gente vem sendo humilhado. O arerê é comum a partir da 28ª, 30ª rodada, 32ª, numa reta final do campeonato. E não numa 15ª, 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enfim, gente, não tem muito o que enrolar não, sendo bem sincero. A tendência é que o Flamengo goleie o Sport hoje na Arena Pernambuco. A tendência é um 3-0, sem muitos sustos, que vai decretar o rebaixamento do Sport hoje de forma matemática. O Sport hoje, para permanecer vivo matematicamente no campeonato, ele precisa ganhar o jogo. Se ele não ganhar a partida, esquece. Se for um empate,
o Sport vai ter um teto de 33 pontos, porque restariam 5 jogos, 5 vezes 3, 15. 15 mais 18, 33. O 16º já tem 35. Então, assim, para o Sport se manter vivo e ter esperança matemática, ele precisa obrigatoriamente vencer o jogo de hoje, que é um jogo atrasado da 12ª rodada. Bom, caso contrário, se decreta o rebaixamento do Sport hoje, e é o que vai acontecer. Justamente contra o Flamengo, que tem uma certa rivalidade ali histórica pelo título de 87, que o Flamengo até hoje tenta na justiça de todo jeito conquistar, mas não consegue. Por quê? Porque o legítimo campeão de 87 é o Sport. Mas a torcida do Flamengo, parte deles que são alienados, não vão admitir isso, né? Bom, eu nem tô aqui nesse momento para fazer um debate profundo sobre esse título, até porque a gente já trouxe aqui em vários outros momentos, em vários vídeos, em lives também. Bom, Flamengo ganhando hoje vai chegar a 71 pontos e talvez até ultrapasse o Palmeiras na tabela de classificação, porque o Palmeiras pega o Santos todo remendado. O Santos que enfrenta hoje o Palmeiras na Vila Belmiro, e o Santos vai ter um time mais completo e mais fechado nos 11 do que o próprio Palmeiras. Mas eu vou deixar um debate para esse vídeo aqui, para falar um pouco mais sobre Santos e Palmeiras para um próximo vídeo, tá? Que eu vou falar também um pouco sobre Zé Lucas e a situação dele lá na Copa do Mundo Sub-17, que o Brasil avançou para as oitavas de final. Isso aqui é um debate para depois. Mas enfim, é um jogo que hoje interessa muito mais a parte de cima do que a parte de baixo entre Flamengo e Sport. Santos e Palmeiras interessa as duas partes, a parte de cima e a parte de baixo. Até porque é disputa pelo título e a disputa para ver quem vai ficar na Série A. Essa disputa insana aí na briga para não cair, tá? Bom, gente, é isso por enquanto, tá? Mais tarde vai ter live pré-jogo, provavelmente. Não vou garantir para vocês que vai ter uma live pré-jogo longa, né? Até porque eu tô nesse momento na praia, então talvez a gente faça uma live pré-jogo mais curta, mas eu faço o react aqui do jogo completo com vocês. Enfim, vou ver ainda como é que eu vou fazer a live de mais tarde, tá? Bom, é isso. Abraço para todos vocês, deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ativa as notificações também. Valeu, gente, tamo junto.